E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como é que estão vocês? Aqui quem tá falando é o Gustavo. E galera, vídeo de hoje, estamos aqui na terceira rodada do nosso queridíssimo Cartola FC. Rodada passada a gente não foi muito bem, fez uma pontuação de 61,45, porém nosso patrimônio valorizou em 9 cartoletas, o que acabou não ficando tão mal. A gente tá ali com 128 cartoletas, a média da maioria das pessoas está nesse trecho. Esse aqui era o nosso time da segunda rodada, a gente acabou não se dando bem, principalmente com o Veiga capitão, os nossos atacantes, com exceção do Ítalo, não fizeram gol e ainda perdemos ponto com o Baumer, mas no geral a gente também teve boas opções como o Lucas Piton, o próprio Pereira, técnico do Corinthians, que acabaram compensando pra gente, tá ok? Então vamos aqui vender logo o nosso time. E lembrando, galera, que nessa terceira rodada a gente vai ter algumas particularidades. Primeiro, a gente tem um jogo a menos, que é o jogo entre Fortaleza e Ceará. Foi adiado, então a gente só terá 9 confrontos. E a gente terá um confronto no meio de semana entre Flamengo e Palmeiras, porém que não vai valer pelo Cartola, tá ok? A gente só vai ter valendo pelo Cartola o jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense e o jogo do Palmeiras aqui contra o Corinthians. Show de bola? Então é isso, solta a vinheta e já voltamos direto com o nosso vídeo. Todo ano é assim. Voltando aqui, galera, então vamos direto para a nossa escalação. Terceira rodada, galera, é considerada a rodada mais difícil de a gente prever como é que funciona a valorização. Ao momento ainda falta 3 dias para o mercado fechar, então ainda o Cartola não disponibilizou o mínimo para valorização. Quando ele disponibilizar, eu vou fazer um outro vídeo explicando para vocês certinho quais são as melhores opções de forma definitiva. Porém, de maneira geral, se você quer entender, nessa terceira rodada, os melhores jogadores são aqueles que tiveram 2 desvalorizações consecutivas. Óbvio, também, quais são os piores jogadores para você colocar? Jogadores que tiveram 2 valorizações consecutivas. Por exemplo, aqui, Alex Muralha. O Alex Muralha vem de 2 valorizações consecutivas. Qual é a tendência do Muralha? Se ele não fizer um grande jogo, obviamente o jogo já não é bom contra o Atlético do Curitiba fora, ele vai ter uma forte desvalorização. Então, não é tão recomendável colocar o Muralha. Aí tu me pergunta, Gustavo, e o Jailson? O Jailson já é um exemplo de uma pontuação melhor, porque o Jailson tem de 2 desvalorizações. A tendência dele é valorizar. Obviamente, a gente também não pode só ficar olhando quem tem tendência a valorizar e desvalorizar e ignorar o próprio confronto, tá ok? Nessa rodada a gente vai de Luan Poli no gol. O Atlético Goianiense joga contra o Botafogo em casa. O Botafogo veio de um grande resultado contra o Ceará. O Atlético Goianiense vem de um péssimo resultado. Porém, eu acho que o Luan Poli, mesmo no jogo que ele foi terrível, sofreu muitos gols, fez bastante defesas, acabou não tendo uma desvalorização muito forte, então eu acho um belo candidato. Sempre lembrando também, galera, que no goleiro a gente faz aquele esqueminha, onde a gente coloca o nosso titular no banco de reserva, para ele só entrar no decorrer do jogo, e com isso a gente não ter risco dele desvalorizar. Eu vou colocar no nosso gol o Fernando Miguel, que está lesionado, e como reserva dele eu vou colocar o nosso queridíssimo Luan Poli, que vai ser o nosso titular. Lembrando que você pode colocar um outro goleiro também. Eu sempre coloco goleiros lesionados porque a chance é 100%. Quando você bota um goleiro que está na dúvida ou não está colocado ainda como só neutro, ele pode entrar no meio do jogo e se ele entrar, automaticamente a pontuação dele vai ser contabilizada. Já o Poli só entra se o Fernando Miguel não jogar e se a pontuação dele for positiva. Então tá ótimo, porque obviamente o Fernando Miguel não joga porque ele está lesionado. Analisando agora a lateral, a gente tem outras opções interessantíssimas para a gente trabalhar. A melhor opção que eu vou ver nessa rodada provavelmente vai ser o Guilherme Arana, que é um jogador também que está desvalorizando, então vai ter uma tendência melhor a valorizar nessa rodada e o confronto é ótimo, Atlético Mineiro contra o Curitiba. Como minha segunda opção, além do Lucas Pires, que é uma bela opção, e também o próprio Maddison, eu vou acabar ficando com o Maddison porque eu gosto mais do futebol do Maddison. Ele está com 4 desarmes, o Lucas Pires está até com a porcentagem maior, porém, até pela tendência de valorizar, eu vou fechar com o Maddison e eu acho que o Santos é leve favorito nesse jogo contra o América Mineiro. Para ficar no nosso banco de reserva até o momento, eu vou colocar o Piquerez, galera, tá ok? Existem outras opções ali interessantes, os laterais do Fluminense, para quem está pensando em pontuação, são uma bela
opção, mas vamos supor, no caso o Calegari, que vem de 2 valorizações consecutivas, ele tende a desvalorizar, então muito cuidado com esses jogadores. A gente tem jogadores como o Dudu, mas como eu acho que é importante a gente analisar a valorização, então eu vou fechar com o próprio Piquerez, tá ok? Seguindo agora para o nosso setor de zaga. Na zaga, galera, as melhores opções que eu acho, se você tá pensando em pontuação, Nathan, Leo Ortiz são legais, o próprio Michael é legal, só que assim o Michael vem de 2 valorizações, então eu não vou colocar. Para mim, as melhores opções ainda para quem está pensando em valorizar serão Gustavo Gomes e também, galera, Eduardo Balmer do Santos. São boas opções que provavelmente têm uma forte tendência a valorizar. E como reserva desses dois, eu vou acabar colocando o David Braz também. Sem falar que Gustavo Gomes é um jogador extremamente regular, vem de 2 desvalorizações, porém 2 boas pontuações. Na última com muitos desarmes, conseguindo ainda marcar 4.4 sem gol. Na primeira ainda fez o gol, ele bateu o pênalti. E do outro lado a gente tem o Eduardo Balmer. O Santos é favorito. O Maicon, obviamente, está se mostrando um zagueiro com uma pontuação muito mais regular, porém a tendência dele é desvalorizar. Por isso que eu vou fechar com Balmer, tá ok? Chegando no meio de campo, galera, a gente vai com ousadia, porque nesse nosso meio de campo a gente tem belas opções para pontuações. O Zarate é uma bela opção. O Gomes, que vem com muita roubada de bola, muito desarme até o momento na competição, 10 em apenas 2 jogos. Outras opções ali, como o Andrei, tem chance de fazer muita roubada de bola, porque o jogo é contra o Atlético Mineiro, porém não são jogadores com forte tendência a valorizar. Eu vou acabar colocando o Veiga, apesar de ser um clássico, o Veiga veio de uma forte pontuação na primeira rodada, na segunda decepcionou muita gente, mas eu acho que o Veiga nessa rodada volta a fazer uma boa opção. O Wellington Rato é uma bela opção, inclusive eu tô pensando em colocar o Wellington Rato no meu time. O Johan é uma opção ali razoável, se você quiser também colocar no seu time. O Rodrigo Fernandes teve muitos desarmes até o momento, é um meio que está se mostrando regular, o jogo é favorável também. Everton Ribeiro eu já acho que é um pouco mais arriscado essa rodada. A gente tem ali o Ganso, né, que é um jogador que precisa muito fazer um passe a gol, um gol para fazer uma bela pontuação, mas também tá baratinho para quem quiser. Então eu vou acabar fechando mesmo, galera. A gente tem o Nacho. O Nath com certeza eu vou colocar no meu time. Ele tá forte, desvalorizado, provavelmente não vai precisar tanto para valorizar. E ele é um meio extremamente ofensivo. O jogo contra o Coxa, o Atlético é sim favorito. Só vamos ter que ver se o Atlético realmente vai com o time totalmente titular. E a gente também tem aqui o Ricardo Goulart, que é uma opção ali interessante. Eu acho que essas são as melhores, né? O Alan eu não acho que seja das melhores, eu gosto mais de jogadores que se propõem a poder fazer gol. Então, no nosso quesito, eu vou acabar colocando o Wellington Rato e como reserva, galera, eu vou fechar com o Ricardo Goulart. A gente fica ainda com cartoletas suficiente, lembrando que o nosso banco de reserva, o jogador sempre tem que ser mais barato do que o titular. No caso, como meu meio de campo ficou com o Wellington Rato, Veiga e Nacho, eu pude colocar o Ricardo Goulart, que pode entrar também no jogo. E dependendo da pontuação que ele fizer ali contra o Santos, ele pode fazer gol, será uma bela entrada. E no nosso ataque aqui, para fechar o nosso time, existem belas opções, como o Hulk, para quem quer fazer pontuação, porém, importante lembrar que o Hulk não jogou o segundo jogo, então ele não tem uma valorização igual a um jogador de segunda rodada, na segunda rodada. Por quê? Porque aí você diz, ele valorizou muito na primeira, ele tende a valorizar nessa. Não, a terceira rodada vai ter um esquema diferente. A tendência é que quem fez uma grande pontuação na primeira não jogou a segunda, não tem tendência a valorizar nessa terceira. A tendência do Hulk é desvalorizar. Caleri nem se fala, a tendência é ele desvalorizar mesmo. Ele tá caríssimo, não tende a se manter nesse patamar, a não ser que a média dele continue ali perto de 20, o que é bem improvável, porque teria que toda hora o Caleri ficar fazendo 2 gols por rodada, o que é bem difícil. A gente tem outras opções um pouco mais barato que eu acho que são opções interessantes. Primeiro, Gabigol, uma bela opção, vem de 2 desvalorizações seguidas. Ele é uma ótima opção para valorizar e eu acho que é a tendência nessa rodada. Eu vou de Cano também, porque o Fluminense é favorito na minha visão contra o Internacional e tem tudo para fazer uma bela pontuação também jogando em casa. O Júlio é uma bela opção, fez gol na Libertadores e a gente tem o Marcos Leonardo, que eu acho até uma opção mais interessante, porque é um jogador que joga mais à frente. Porém, eu vou fechar com o Dudu também, que vem de 2 fortes desvalorização. Claro que é um clássico, mas eu acho que compensa colocar ele. E no banco de reservas, como eu havia mencionado, eu vou acabar colocando o próprio Marcos Leonardo, galera, tá ok?
Obviamente, se alguém não entrar no meu time, o Marcos Leonardo é uma bela opção, jogador de frente, o Santos também é um favorito. E de técnico também eu não vou inovar muito, galera. Eu vou acabar colocando Toulouse, se você quiser. Uma opção também interessante, eu acho que o Atlético Goianiense é favorito contra o Botafogo. E de capitão, eu não vou também fazer muito mistério, meu capitão vai ser o Cano, porque eu acho que o Fluminense tem um favoritismo. Essa está sendo minha escalação até o momento, 124,95 cartoletas. A forte tendência é de valorização desse time. Lembrando que qualquer modificação eu vou postar um outro vídeo e, obviamente, quando começar a sair os mínimos para valorizar dois jogadores, eu vou sair postando para vocês uma opção até mais certeira do que as que já estão mencionadas aqui, tá ok? Então o vídeo de hoje foi isso. Um abraço a todos, rumo à mitagem e valeu!